Alô, você que tá ligado na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM ou no YouTube. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Não temos mais ninguém hoje aqui, né? Hoje é nós. É porque hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante intimista. Daí eu quis Exatamente. trazer apenas o Marcos aqui, Olha né, aí, Marcos? viu? E a gente vai falar sobre esse tema. Cara, eu acho que hoje em dia é cada vez maior esse tema, né? As letras vão aumentando também, né? Também, Parar exatamente. pra pensar Mas nisso. cada vez mais presente. De fato, a gente vai falar sobre. Não é um gênero, obviamente, mas se enquadra numa categoria que são filmes LGBT. E daí a gente resume aí LGBT, QIAPN+, né, de uma maneira geral. Filmes com personagens, protagonistas, uma história que envolve toda a cultura e a realidade LGBT. Destacando que não é necessariamente, como eu disse, não é um gênero, né? Não existe o gênero filmes LGBT exatamente, é apenas uma pauta dentro de alguns outros gêneros, mas, e também não é necessariamente algo novo, né? Sim, tem algumas décadas já que a gente tem personagens gays, lésbicas, enfim, bissexuais, transexuais também, além de travestis e afins, sendo protagonistas de algumas obras, né? E a gente vai lembrar, por exemplo, de um filme que eu nunca vi, mas sempre está presente em várias listas, que é The Rocky Horror Picture Show. Não sei se você não já assistiu, Marcos Também não. Matheus, mas sabe que é aquela capa da Borrona Sim. Vermelha e tudo mais, que é um Exatamente. musical e que é muito marcante e que está em As Vantagens de Ser Invisível. Se você já assistiu, tem aquela Esse eu cena... já assisti, com Pois certeza. tem aquela cena que tem uma certa homenagem Qual que é o nome daquele ator mesmo que ele é consagrado por esse papel? O Ezra Miller? Ah, não, o que faz Não. o que faz o O The Rocky, Rocky Horror. É o cara isso. que faz o... É o Tim, não é o Tim Roth, né? Eli Roth? Deixa eu ver aqui. É o cara que faz o It, né? Isso, O cara que exatamente. faz o It lá da década de 90. Eu não lembro o nome dele também, então vou ficar Deixa eu ver devendo aqui. nesse sentido. Mas é um filme que é bem consagrado, mas é justamente isso que você estava falando sobre a questão do filme LGBT. E não necessariamente é que a temática LGBT seja a pauta central, mas personagens icônicos são LGBTQIA+. E daí Então, acaba criando quase um gênero, de falar que não é um gênero, mas uma categoria à parte, justamente por isso, né? Porque o cinema, de uma maneira geral, infelizmente, não costuma ter personagens LGBT entre Tim seus Curry. principais. Tim Curry, isso mesmo. este é o nome dele, The Rocky Horror Picture Show de 75. 75. Então a gente fala sobre um cinema que já desde a década de 70 e antes mesmo disso já tinha personagens LGBT, mas que a partir ali da década de 80, final da década de 80, 90, eu acho que os anos 2000, de maneira mais forte, começam a se abrir as portas para que personagens LGBT sejam de fato protagonistas em alguns filmes. Cito, por exemplo, o primeiro filme com temática LGBT, com personagens LGBT que eu assisti, e faço um adendo, né? Eu não tinha idade para assistir esse filme, foi muito por um acaso, que foi o Brokeback Mountain. Que é dessa geração, da tua geração aí, dos 20 e tantos anos, eu acho que Como é um dos assim da minha principais. geração, cara? Tu A tua também é geração da de minha 20 e tantos geração, anos. Eu tenho 10 anos a mais quase, né? 9, Cara, mas 9 você é da anos a minha mais. geração também, cara. Mas desse pessoal da faixa de idade dos 20 e tantos, eu acho que é um dos maiores filmes LGBT da época, assim, se a gente for considerar. É uma referência, assim. É uma porque referência, sem ele é um dúvida. filme, por exemplo, LGBT, que ele chega com força no Oscar, né? Indicado a Exatamente. melhor filme, vencedor de outras Com várias atuações categorias. incríveis do Jake Gyllenhaal e do Heath Ledger. Heath Ledger. E ele é um filme que eu digo que ele eu não deveria ter assistido naquela época, porque ele é um filme que tem algumas cenas de sexo e tudo mais. Eu era uma criança, cara, quando eu vi esse filme passando num corujão. E eu lembro dessa seguinte memória, que assim, acordar de madrugada, eu tinha o hábito de acordar de madrugada, ligar a TV, ver o que tava passando e dormir brevemente, né? Geralmente o que tava passando, ou Telecurso 2000, que era muito comum naquela época, Sim. ou Corujão. E, assim, às vezes eu via um pedaço dos filmes, né? Acompanhava mesmo. E eu lembro de ver esse filme, e não inteiro, assim, mas boa parte dele, e ficar, mesmo assim, mesmo sendo criança, ficar tocado e instigado por aquela história de romance, assim, sabe? Sim. Porque E é uma história bonita, uma história. A história em si, ela tem um apelo muito interessante emocional, né? muito, Então, muito emocional. acima da temática específica LGBTQIA+. Sim, ele é um filme de romance muito duro, né? Muito Doloroso. doloroso, muito triste, mas ele é dirigido pelo Ang Lee, né? E pra quem não conhece, Brokeback Mountain tá disponível já em alguns
algumas plataformas de streaming, ele acompanha esses dois cowboys, entre aspas, né, lá nos anos 40 ou 50 nos Estados Unidos, que eles são contratados para ficarem juntos em Brokeback Mountain para cuidar de um rebanho de ovelhas, se eu não me engano. Esse rebanho tem que ser de ovelhas, né? Mas, de qualquer maneira, eles têm que ficar isolados durante um tempo juntos e isso vai mexer com a própria paixão deles. E eu acho que ele é um filme muito bonito, porque ele lida com questões de masculinidade. Porque o que é mais másculo para os Estados Unidos dos anos 50 do que um cowboy, por exemplo, a figura do cowboy, né? Bravador, um homem valente, que, enfim, enfrenta os vários desafios, né? O cara que consegue lidar com a Os diversidade da animais. natureza e tudo mais. E acho que é um filme que dele subverte essa questão da masculinidade, construindo um amor muito bonito entre os dois personagens, que é o Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger. Só que ainda assim ele é um amor de negação, né? Porque são aqueles personagens que eles se relacionam, que eles percebem que se amam, mas que eles não estão dispostos a abrir mão do que eles já construíram e se entregar completamente. E o filme vai descambando para algo muito emocional e muito triste. Então ele é um filme muito importante para colocar personagens LGBT em destaque em premiações como o Oscar, por exemplo. Ele não venceu o Oscar daquele ano, porque eu acho que foi Crash, No Limite, um filme que ninguém liga. Pois é, né? Absolutamente ninguém liga. Mas, enfim, foi indicado naquela época. E mesmo assim ele tem uma importância bem interessante para... É de 2005, o filme Exatamente. de 2005. Eu já era pré-adolescente, eu já era adolescente, pré-adolescente, adolescente. Tinha 4 anos, Marcos Martins. Tinha 4 Mas eu anos não vi em nessa 2005. época, Eu também não vi, certamente, eu vim depois. Mas 2005 eu tinha 13. Então, E é bom fazer um parênteses que você é um homem gay, né, Marcos Ah, Martins? sim, exatamente. Eu faço parte da categoria Da LGBTQIA+, categoria, PN+, etc. O P de LGBT é de Paulo Monteiro. É de Paulo Monteiro, exatamente. Brincadeira. Não tem M, né? Não, Não olha tem, aí, ó. Mas poderia ter. Poderia ter, exatamente. Tem eu lá. Enfim, A minha dica é Brokeback Mountain, uma das dicas, né, que a gente vai conversar sobre vários outros filmes, dirigido pelo Ang Lee. É um filme muito bonito, assim, no geral. Ele é um belo filme de romance, um filme muito visceral em termos de sentimentos, que está disponível tanto na Globoplay quanto na Disney+. sim, e se a gente sai do aspecto, não é filme LGBT, é um filme de romance, é um filme de Eu trato como um Ele filme é. de romance. Brokeback Mountain é um filme de romance, pessoas que não conseguem ficar juntos por N problemas relacionados à aceitação, relacionados a diversas situações da vida, mas que se amam muito, uma paixão muito intensa, né? Então esse é um filme recomendado mesmo. É muito bonito. Eu quero falar de alguns. Eu tenho uma lista, né? Fiz uma lista enorme aqui do que eu vi, mas eu tenho algumas indicações específicas. Quando a gente fala de filmes LGBT, a gente entra nessa temática, né? Não necessariamente é um filme que trata da temática, mas tem um personagem interessante. Tem alguns filmes nesse sentido. Mas tem muitos que trabalham a temática propriamente, falam da luta, falam da cultura LGBT. E aí eu trago Paris is Burning. Paris is Burning é um filme, eu não lembro o ano agora. Vou pegar aqui Vai o pegar. Paris is Burning é um filme documental 90. de 1990, né? Ele é um filme documental que ele mostra a realidade dos clubes em Nova York. Esses clubes que eram os redutos da cultura LGBT. Então, você que, por exemplo, em casa, que você acompanha RuPaul, por exemplo, né? Os realities que a sucesso RuPaul faz, absurdo, né? um sucesso absurdo, né? Todo mundo conhece atualmente. Sai dali a cultura. Se você olhar Paris is Burning, você vai ver a raiz do que é RuPaul. Então, por exemplo, tinha lá nos clubs as famílias dessas figuras LGBT, no caso das travestis, né? Das pessoas, das drag queens, enfim. As pessoas que faziam parte dessa cultura. E aí elas tinham famílias, então elas adotavam um sobrenome, que ainda hoje é uma cultura drag, né? Essa adoção de sobrenome, de família e das aparências, que são, né? Tu cria esse laço familiar, né? Entre as drags. E aí, por exemplo, você tem a leitura, que é quando você lê a outra pessoa, você fala algo um pouco mais ofensivo, dá aquela cutucada. Isso acontecia quase uma nos batalha clubes. de rima, né? Era uma batalha. É uma batalha de rima. Exatamente, era uma batalha nos clubes. E fora a música, fora, enfim, essa cultura toda do ambiente. E esse filme mostra muito essa realidade. É muito legal ver como a origem de toda essa cultura, que hoje está acessível para nós de forma muito maior, pela internet, pelos realities, enfim. E por ser rentável, né? Hoje em dia, a cultura certeza. drag ela acaba sendo rentável em termos de produção mesmo. E naquela época era não, né? subversivo. Naquela época Era subversivo. Então você olha isso e você pensa... Era underground, né? Underground, exatamente, totalmente underground, nos clubes de Nova York, que é
o que é a maior megalópole do mundo na época? Era. Provavelmente, É, não né? sei se ainda é, né? Deve É. ser. Então você via isso como parecia o lado escuro de Nova York, sabe? O lado um pouco mais sombrio nesse sentido, porque Mas não que era dali tão saiu uma aceito, cultura fantástica, que hoje sabe? toma conta do mundo, né? Então é uma recomendação que eu faço. Paris Burn tá disponível, inclusive, na MUBI, né? Não sabia disso, vou ver muito provavelmente E em você breve. tem que assistir, né, Paulo Monteiro? Eu tenho que assistir, eu faço esse meia-culpa. Um filme que eu assisti já faz algum tempo, eu preciso rever, mas eu lembro de ter me colocado, assim, numa posição de deslumbre, sabe? Tanto pela forma como é filmado, mas também como essas duas personagens são desenvolvidas, é Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme francês, belga-francês, assim, que é dirigido pela Céline Sciamma, acho que é o nome dela, da diretora, mas que é um filme de 2019, chegou naquela época a concorrer ao Oscar de melhor roteiro, melhor filme internacional, estreou também, passou no Festival de Cannes, e ele é esse filme que ele vai explorar a relação entre duas mulheres, duas personagens, no século XVIII, na França, só que a partir de uma missão tanto quanto de conhecimento mesmo, porque uma das personagens, ela meio que está relacionada com uma pessoa de um alto escalão, assim, não digo da realeza, mas nessas posições de poder, e ela recém casou, só que ela vai ficar, tipo, muito tempo longe do marido, e ela fica numa casa, num belo local, assim, com empregadas, empregados, afins, só que ela é uma figura muito solitária, e uma pintora é escalada para fazer uma pintura dela. E ela vai para passar alguns dias também junto com ela nesse espaço. No começo, essa personagem que mora lá, ela é um pouco reticente, assim, de ser pintada e tudo mais. E isso vai criando brechas para elas duas se relacionarem de maneira muito bonita, assim, porque ela era uma personagem, ela era uma mulher que não tinha um calor emocional e nem de parceria, nem de amizade em lugar nenhum. Por mais que ela fosse casada, o marido dela estava milhares de quilômetros, enfim, não era presente no dia a dia. E ela tem um lugar muito bonito à sua volta, mas nada que lhe interesse naquela convivência. E ela encontra isso nessa pintora. E a pintora, né, também, a artista acaba também encontrando isso nela. E a forma como o filme vai desenvolvendo a relação das duas e a questão da expressão corporal, sabe? Porque ela tá o tempo inteiro atenta à expressão corporal dela para fazer a pintura. A partir do momento que ela começa a perceber que aquela expressão significa alguma coisa sexualmente para ela também, sabe? Isso é muito bem explorado pela Celine Sciamma e é um filme muito bonito visualmente, assim, sabe? E tem uma cena final que eu não vou deixar aqui porque é um spoiler, mas com a personagem, a artista, né, percebendo o quadro que ela pintou e um detalhe que ela deixa assim num especial para aquela pintura e como isso, nossa, abre assim aquele mundo de relação que elas tiveram em um intervalo de poucos meses, se eu não me engano. Então ele é um filme muito contemplativo, assim, muito bonito, planos longos e com a câmera parada, aproveitando o cenário natural, mas que é um reflexo dessa relação dessas duas mulheres. É um filme muito, muito bonito mesmo. Tá disponível tanto na Prime Video quanto no Telecine Play. Não dá pra perder. Facilmente é um dos melhores filmes da década passada. E quando a gente fala de filmes LGBT, a gente fala muito também dessa época de descoberta, porque né, uma situação em que você vai começar a entender que você é diferente dos Sim. outros rapazes, das outras meninas, etc. E você tem essa época de descoberta. Por isso que muitos se passam nessa época de adolescência ou adultos jovens, o jovem adulto Jovem ali adulto. se descobrindo, etc. E aí a gente tem alguns filmes nessa época, né? Por exemplo, o próprio filme do Timothée Chalamet, Me Chame Pelo Seu Nome, que é incrível, Cara, esse né? filme ele tem umas problemáticas, né? Tem. Porque assim, ele é um twink, ele é um menino muito jovem. Sim, mas na verdade ele é aquela aparência de muito jovem, né? Eu não sei se Ainda ele mais tem do que ele 18 é. anos, ele é menor de idade no filme. Não, isso eu não acho que ele lembro. já tinha 18 anos na época. Mas ele se relaciona com um cara bem mais Bem velho, mais né? Aí tá uma problemática interessante. Fora que o ator que faz o cara mais velho, que é o Herbie Hammer, ele é na vida real, ele é um cara muito problemático, né? Não sei se você sabe. Sim, Lance de sim, canibalismo. sim, exatamente. Mas, enfim, fora tudo isso, é um filme muito bonito. Eu acho que é meu filme preferido daquele ano, inclusive, que foi fantástico.
Um filme que chegou no Oscar, né? Me Chame por Seu Nome. Teve também nos principais festivais ao redor do mundo. E foi o filme que praticamente lançou ali o Timothée Chalamet, né? Justamente, é essa época de descoberta. Então, ele é um filme que toca qualquer pessoa que passou pela adolescência, porque Sim. é uma época de descoberta da adolescência em que você vai tendo certas emoções, os seus hormônios ficam à flor da pele, você vai tendo certas descobertas e na questão do personagem do Timothée Chalamet, né? Chalamet, olha aí. O Timothée Chalamet. Exatamente. O Timóteo Chalamet. Ele passa por essa descoberta e ele acaba descobrindo algo que, né, não é como todo mundo pode pensar. Então é isso. E essa temática é muito forte nos filmes LGBT. Então, por exemplo... O despertar sexual é muito bonito, né? É muito bem filmado, assim. Exato. E a forma como é retratado no filme é muito... Qualquer um vai se identificar por isso. Qualquer pessoa vai se identificar. E eu acho até uma diferença, porque quando a gente fala sobre filmes que abordam a temática LGBT no passado, a gente pouquíssimo, não vou dizer nunca, né? Mas pouquíssimo, são filmes dirigidos por diretores ou cineastas LGBT, né? Que é algo que vem se quebrando de um tempo pra cá. Por exemplo, o Brokeback Mountain não é... O Ang Lee é um homem hétero, por exemplo. Mas Me Chame Por Seu Nome é dirigido pelo Luca Guadagnino, que é fantástico, um baita de um diretor. E ele é um diretor gay, assim, sabe? Ele tem essa visão... Sim, personagens gays e LGBT são personagens das histórias dele, assim, sabe? Então, é uma pauta dos filmes dele. Então, ele trata isso com uma propriedade absurda, óbvio, né? Esse filme é uma adaptação de um livro, mas isso dá profundidade para a forma como o filme é desenvolvido, né? E ele é muito bonito, assim, por mais que seja esse lance que pode causar uma estranheza, que é a paixão entre um homem muito mais velho e adulto e um jovem ali, um jovem adulto, né? Ele é tão visualmente bem desenvolvido, os personagens tem diálogos tão bonitos que meio que, tipo, borra esse E o filme fundo, é né? lindo, a fotografia Itália, do né? filme é linda, maravilhosa. Itália dos anos 90, 80, sei lá. Essa parte que tem um aspecto um pouco mais sexualizado, ela tá ali presente no filme, mas eu acho que isso não é nem o foco do filme, porque a questão sentimental do personagem do Timothée Chalamet, ele... Ou Xelelê. Exatamente. Do Timóteo. Ele é uma fase de descoberta da vida que todo mundo passa na adolescência. Então, eu acho que isso a profundidade do filme é muito interessante. E eu acho que o Luca Guadagnino, ele filma corpos, né, como ninguém, assim. Não digo como ninguém, mas como poucos diretores filmam. Ele fez recentemente esse ano, que pra mim é o melhor filme do ano, que é Rivais, que é com a Zendaya, com o Josh, alguma coisa, não lembro o nome dos outros atores, enfim. E ele faz isso também em outra escala em Me Chame Por Seu Nome, que é, ele filma, ele sabe o poder que um corpo bem filmado pode ter em tela, sabe? E tanto pra passar essa mensagem sexual, quanto pra passar poder, pra passar tensão. Então, ele faz isso muito bem em Me Chame Por Seu Nome, na medida, por exemplo, né, que os personagens vão pra praia, e ele sabe muito bem filmar essa questão dos corpos, sabe? Eu acho isso fantástico, é para mim um dos diretores mais bem postados. O segredo tá em não mostrar tudo, justamente. O segredo tá no recorte, na ideia, na intenção, né? Pois então porque ele também não é um filme explícito, né? Claro, não é um filme que vai, enfim... Eu nem lembro se tem uma cena de sexo, inclusive. Não, tem cenas assim um pouco mais sexualizadas, mas assim, propriamente explícitas nenhuma, né? Nenhuma. Então, isso eu acho... Mas essa temática é muito presente, né? Vamos lá, ó. Por exemplo, tem o Joggings, que é Boys, eu acho que é um filme alemão, se não me engano, que são dois meninos que eles fazem atletas, eles são atletas, eles correm, né? Eles participam de competição de corrida e tal. Eles acabam se conhecendo, cada um tem a sua vida lá, tem as suas particularidades, são pessoas que não são ricas, são pessoas que têm certas dificuldades na vida, e eles acabam descobrindo uma relação um pouco mais íntima entre eles. Se passa na adolescência, assim, né, nesse período de 15 anos ali. Então, é um filme bonito por essa época de descoberta, você vai vendo o conflito, sabe? Então, você vê o conflito daquelas personagens de não só de descobrir o que está acontecendo, mas de aceitar também. Então, isso é bem complexo e é bem interessante. Mas, nessa faixa de época, tem, claro, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, um filme brasileiro. Foi um dos meus primeiros contatos também com um filme de temática LGBT, assim. É de 2014 esse filme. E eu acho que o interessante desse filme, além de ser um filme muito bonito, ele
A única coisa que ele tem é um beijinho, assim. Então é um filme singelo, muito bonito, muito... Ele tem um quê de filmagem que me lembra assim, um pouco de Me Chame Pelo Seu Nome. Assim. Sim, exatamente. Ele tem certos closes, certos ângulos específicos. Um filtro, né? Assim, meio. Só que o que eu acho muito interessante desse filme também é justamente porque um dos personagens principais ele é deficiente visual, ele é cego. Sim. Então, e levanta-se muito questionamento sobre essa questão de inclusão. Cara, um personagem cego, todo o problema dele num filme é porque ele é cego, por exemplo, o personagem principal, um protagonista. As dificuldades, ele ser cego e tal, aquilo ali é só é uma característica do personagem. Sim. O filme não é baseado na cegueira dele. E outra, um cego não pode ser gay? Por que não poderia ser, né? Então é justamente essa ideia que eu acho muito bonita no filme. A forma como se retrata esse personagem. A forma singela como ele vai descobrindo as coisas como qualquer outra pessoa. A diferença é que ele não tem a visão para poder ajudar ele nessa descoberta, mas ele descobre de qualquer forma. Então isso é muito bonito. É um filme brasileiro, né? Um filme lindo mesmo. E vale muito a pena assistir também. Uma dica minha também que eu acho, e foi um filme que eu vi esse ano por conta de uma série que eu não acabei não assistindo, que é o Talentoso Ripley. E pra mim ele entra numa categoria que eu acho que a gente tem que dar destaque, porque a gente falou muito sobre filmes de romance, no fim das contas. Mas personagens LGBT não estão inseridos apenas em filmes de romance. E isso é um ponto importante também de se destacar, o quanto o cinema tem que caminhar para que a gente não pense a gente pense em personagens LGBT em todos os gêneros, né? Do terror, a ação, enfim, porque no fim das contas isso é inclusão, né? A gente não pode restringir personagens LGBT apenas a um romance para falar sobre a tristeza de não conseguir. Não, e outra, né? É só o alívio cômico lá de tal personagem, é o alívio cômico e é o LGBT. Isso nas novelas acontece muito, né? Acontecia, pelo menos, hoje em dia, acho que isso vem se desmistificando. Mas é justamente o LGBT ele não precisa estar ali por ser etiquetado LGBT. É só uma característica da pessoa. Exatamente. E aí a pessoa é o personagem que ele é gay, pronto. Exatamente. Bi, enfim, o lésbica, enfim. E o Talentoso Ripley é um filme que ele traz uma categoria que eu adoro, que é a da gay trambiqueira, né? A gay trambiqueira, ela é muito bem explorada, às vezes, no cinema. e ele é um filme muito bonito, cara, porque acompanha esse personagem, que é interpretado pelo Matt Damon, que ele é viciado em mentir, no fim das contas. Assim. Ele tem alguns problemas não digo de personalidade, mas de autoestima, mas ele mente como ninguém. E as mentiras dele vão levando ele a um lugar assim de sucesso, até o momento que ele se passa por alguém, eu não vou lembrar qual que é o cargo dessa pessoa, e vai para Itália, e ele conhece o verdadeiro Ripley, se eu não me engano, que é o nome do personagem, que é interpretado pelo Jude Law. Não, perdão, ele conhece o tal do Greenleaf, que é o cara que é filho de um ricaço dos Estados Unidos, e ele é enviado para lá pelo pai desse ricaço, pelo pai desse cara, para poder convencer ele a voltar para os Estados Unidos. Essa é a história. Só que essas mentiras vão escalando, assim, sabe? Para relacionamentos que eles vão tendo, para pessoas que eles vão conhecendo, para lugares que eles vão ocupando, para amizade que vai se criando, e tem uma tensão sexual entre os dois tão grande o filme inteiro. Lembrar que, né, um filme de 1999 e que tem o Jude Law e o Matt Damon, assim, sei lá, com 26 anos cada. Então eles estavam ali no auge da juventude, de certa forma. E o diretor explora muito bem essa tensão sexual entre esses dois personagens. Só que ele é um filme que ele acaba passando por tantos gêneros, né? Porque ele é um filme de drama que caminha pelo romance e que termina num suspense, assim, sabe? E depois vai ter algumas continuações, mas eu acho que ele consegue abranger alguns gêneros interessantes, tendo como personagem principal uma figura LGBT que se encaixa nesse conceito da gay trambiqueira. Eu acho um baita no filme. Visualmente mesmo ele é muito bonito, muito por conta dos cenários, né? Tu falou da gay trambiqueira, eu lembrei, nem tava na minha lista, mas eu lembrei de um filme que é chamado O Golpista do Ano, I Love You, Philip Morris, de 2009. Jim Carrey, Rodrigo Santoro, sério? Ian McGregor, e eles, cara, é muito... Esse filme um filme, é comédia, tá? É muito bom. Cara, é muito bom. Ó, o Rodrigo Santoro, assim, ó, sem camisa, tal, andando com o Jim Carrey na praia aqui. Porque, cara, é um filme muito engraçado. O policial, Steven Russell, começa a construir uma família, só que ele sofre um terrível acidente de carro e decide assumir a homossexualidade nessa época, na Flórida. E aí começa toda uma história aí, ele tem... Enfim, em relação a esses personagens, é um filme que é comédia, é muito engraçado, é uma comédia, mas envolve crimes também, é bem engraçado, por isso que tu fez lembrar desse filme.
É bem interessante, cara. E é um filme bacana com Jim Carrey, né? Só voltando à minha lista aqui, eu acho que já tá até chegando no fim. Tem outro filme que é de comédia, que é Fourth Man Out. Eu não lembro o nome em E esse português desse eu filme, eu vou achar. tá? Mas é o quarto, vamos dizer assim, o quarto homem a se Sai revelar, fora. vamos dizer assim, tem 4 amigos, eles já são Eu adultos, acho que tal. não tem tradução esse filme, Esse tá? rapaz, ele é mecânico, então ele assim, ele tem uma aparência muito hétero, né? Ele é mecânico, ele tem os 4 amigos héteros ali, tal, são muito unidos desde a infância. E aí um desses amigos, o quarto, no caso, um deles, simplesmente resolve assumir que é gay. Sim. E isso causa toda uma situação complexa ali nesse núcleo de amizade, porque são 4 amigos homens que viveram a vida toda juntos, né? Então, existe a questão da aceitação, só que aí também é uma comédia, né? Uma comédia, assim, um drama-comédia. Eles Dramédia é também... o nome. É, exatamente, uma dramédia. Eles também pensam, ajudam ele a encontrar um amor, a encontrar alguém, entendeu? Assim, um Demais. namorado. Então é toda uma nuance, assim, que entra nesses aspectos de... Tá, e por que você não falou antes? Tá, cara, não sentia seguro antes. Agora sim. Então ele já é um homem adulto, então já passou todo aquele período da adolescência, da descoberta, ele sabe que é, entendeu? Só que ele não revelou para as pessoas que eram muito próximas a Que ele é a por realidade, medo. e é a realidade de muita gente, De né? muita Mas gente. muita gente mesmo, O assim. medo de perder amigos, eu acho que é uma das... Por ser Amigos, pessoas você mesmo, próximas, né? Isso é muito acho que é uma das principais coisas, foi uma das minhas principais dificuldades, assim. pra se assumir. É. E, Depois que a depois tampa acabou-se, saiu, daí virou a foi Guitar embora. Biqueda, né? Exatamente. Mas isso é uma real dificuldade, assim. E eu acho que esse filme retrata de uma forma bem leve, bem humorada, assim. É bem interessante. Pra finalizar, vou dar a dica de um dos filmes que eu acho que é um dos meus filmes preferidos desse ano, sem sombra de dúvidas. É um filme que estreou, acho que no Festival de Sundance, não tenho certeza, mas é um documentário, que é um documentário muito, mas muito bonito, que tá disponível na Netflix, que é Will and Harper. Vai acompanhar a história. O Will Ferrell, acho que todo mundo conhece, um ator de comédia já muito consagrado. E vai acompanhar o processo de transição e de descoberta de um dos melhores amigos, transicionado uma das melhores amigas do Will Ferrell, que é hoje a Harper Steele. A Harper Steele era um homem, né, enfim, no passado, e que era um dos cabeças, assim, do Saturday Night Live, que é a porta de entrada para muitos dos comediantes nos Estados Unidos, e foi meio que, assim, o companheiro de vários anos e décadas, enfim, de projetos ao lado do Will Ferrell. Só que em determinado momento a Harper se assume enquanto uma mulher trans. E só que ela já é muito mais velha, sabe? Já passou dos 50 anos, então ela faz uma transição depois dos 50 anos e ela tá cheia dessas dúvidas do que vai não apenas o que as pessoas vão pensar, mas como que ela vai lidar com essa vida que ela construiu sendo outra pessoa até então, sabe? E o Will Ferrell, ele meio que pega assim na mão da Harper e o documentário vai acompanhar uma viagem que os dois fazem pelos Estados Unidos, conhecendo lugares não, né? Mas visitando lugares onde eles já estiveram, ou enfim, mas lugares que ela precisa se sentir segura no lado dele também, sabe? Então vai ser Revisitando lugares agora, ela sendo ela. ela sendo ela, de verdade, sabe? Isso é muito bonito, porque ele é dolorido em algumas vezes, mas tem um sentimento por trás de amizade, companheirismo, que é fantástico, assim, muito bem retratado, que é, poxa, essa pessoa demorou tanto tempo para conseguir ser ela mesma, e quando ela não consegue se sentir segura em todos os lugares. Então deixa eu pegar pela tua mão e vou te acompanhar nisso, porque pro Will Ferrell também é um processo de descoberta dessa amiga. É uma nova amiga, mas é também antiga. Mas como que se dá essa relação, sabe? Ele é um filme muito bonito, tem cenas assim. Eu chorei horrores vendo esse documentário. A mãe abriu a porta assim. Tá chorando tanto? Assim, ai, mãe, eu tô vendo Will Ferrell. Foi mais ou menos esse cenário. Mas ele é um filme muito tocante, assim, até de permissão, sabe? Como que as pessoas não podem se permitir serem elas mesmas por algum tempo e como é bonito quando você tem uma figura para conseguir abraçar tudo isso. Então, para mim, um dos melhores filmes do ano e a sorte tá disponível na Netflix. O Will Harper é fantástico. Antes de encerrar, porque já estamos na tampa, né? Já acabou, se vai. Priscila, Rainha do Deserto, filme de 94.
É um filme australiano, é o Hugo Weaving, né? Que Hugo é Weaving, que é o cara do o Agente Smith do Agente Matrix, enfim. Ele é uma travesti, né? Uma drag e tal, na verdade, que tem um show. E aí ele bota duas outras drags com ele lá, que é um cara mais velho, inclusive, um ator bem conhecido. Agora eu não lembro o nome dele aqui. Eu vou achar. Acha aí os atores principais. E o Guy Pearce junto. É o Guy Pearce, o Hugo Weaving e mais esse outro ator que eu não lembro o nome agora. Bota eles num ônibus e vai fazer a turnê pelo deserto da Austrália para fazer a turnê do show. E é um musical, né? É então, o Terrence Stamp. exatamente. É o cara que faz Star Wars, né? Eu acho que ele faz Star Wars. Eu vou te confirmar depois também. Ele fez sim. Ele fez o chanceler na trilogia... Nova, do meio dos anos 90. A trilogia prequel, Enfim, a trilogia ali dos anos 90. Enfim, e, cara, é um filme super divertido, é um musical e vale muito a pena ver também. Gente, isso era tudo por hoje. Muito obrigado a você que nos fez companhia. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos fizeram companhia até aqui hoje. Um pouco diferente, sem a companhia de outros dois colegas, mas de qualquer maneira, estão entregues aí as dicas para você assistir filmes com temáticas e personagens LGBT. Claro que não dá para resumir tudo em meia hora, porque assim, deixei de falar Dor e Glória, que é um filme fantástico. Nossa, nem falei sobre os filmes do Pedro Almodóvar. Não falei de Tatuagem, por exemplo, um filme nacional que é muito bom. A gente faz uma parte 2 no futuro. Vamos fazer. Um abraço, gente. Até mais. Até mais.